paz do Senhor. Queremos deixar mais uma mensagem para você. Essas mensagens são mensagens sinalizadoras, mensagens de despertamento também. Quero deixar para você no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz assim: E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Amado, eu quero deixar uma mensagem de despertamento para você. Antes de falar, eu quero dizer que eu sou casado há 25 anos com a mesma esposa. Eu tenho 3 filhos dentro do meu casamento. Eu quero dizer para você que eu já fui dirigente de crianças, dirigente de adolescente, dirigente de mocidade, dirigente de escola dominical, dirigente de evangelismo, dirigente de vários outros departamentos da igreja. Eu fui levantado auxiliar de trabalho, fui levantado a diácono, fui levantado a presbítero. Hoje sou pastor, já fui vice-dirigente de 2 congregações. Então, eu tenho um mínimo de embasamento para poder falar para você o que eu vou falar agora, amém? Hoje tem havido uma grande confusão. Pessoas sem nenhum tipo de visão espiritual, qualquer um que aparece, qualquer um que chega em um ambiente se dizendo, se intitulando homem de Deus, as pessoas sem nenhum critério de avaliação já começam: é um homem de Deus, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. E com isso tem muita gente sendo enganado, passado para trás e sendo decepcionado dentro da igreja. Nessa passagem aqui diz que, olha só como é que se identifica o título dessa mensagem: Homem de Deus, como identificar um? Vamos acompanhar rapidamente com esta mulher como você pode identificar um homem de Deus. Diz a Bíblia: e havia também um dia que Eliseu a Sunem foi. Havia ali uma mulher rica, o qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes ela teve dezenas de contatos diretos com Eliseu. Todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido, ou seja, houve um acordo. Ela se juntou com o seu marido e ambos avaliaram aquele homem para depois identificá-lo como um homem de Deus. E diz assim o versículo 9 ainda: Eis que tenho observado. Houve uma observação à vida daquele homem, e não foi de 24 horas não, nem de 48 horas não. Ele foi observado pelo menos pelo marido e a sua esposa, que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Então nós vemos aqui alguns requisitos, alguns critérios que você deve ter para identificar um homem de Deus. Primeiro, sucedeu que todas as vezes, ele passou ali dezenas de vezes. Segundo, ele foi observado. Terceiro, ele fazia sempre o mesmo roteiro, fazendo a obra de Deus. Então aquela mulher identificou aquele homem como um homem de Deus. Falou: vamos construir uma casa, um quarto para ele. Esses quartos foram construídos em comum acordo junto com a mulher, com o seu marido. E o quarto tinha entrada independente da casa. Então Eliseu foi identificado como um homem de Deus. Mas houve esses critérios, irmãos. Hoje está uma confusão muito grande. Pessoas aparecem de paraquedas, soltam de paraquedas e daqui a pouco colocam a Bíblia debaixo do braço e dizem, se intitulam como homem de Deus, faz um jejum aqui, uma oração aqui, sobe um monte ali, todo mundo começa: é um homem de Deus, é um homem de Deus. Qual é o critério de avaliação? Qual é a vida que você tem? Qual é o critério de vida que você tem para dizer que esse homem é um homem de Deus? O pastor Silas Malafaia tem uma pregação dele, que ele disse que um dia foi pregar na igreja lá da Penha um homem que fez cair fogo na igreja. O pastor Silas Malafaia era o responsável de dar a oferta para aquele homem. E quando ele foi dar a oferta para aquele pregador, ele viu o valor, caiu fogo na igreja. Passou um mês depois, veio um outro senhor pregar a palavra. E aquela palavra foi uma palavra bem light, uma palavra simples.
Eu estou reproduzindo o que o pastor Silas Malafaia falou, que eu amo muito esse irmão e assisto, tem mais de 300 fitas dele, do ministério dele aqui em casa. E ele então chegou para o seu pastor, José Santos, e disse: pastor, poxa, para aquele homem ali caiu fogo do céu, o senhor deu essa oferta tanto, e para esse homem aí até um diácono, foi esse o tempo que o pastor Silas Malafaia usou, até um diácono nosso prega melhor. O pastor José dos Santos então, o homem de Deus, disse o seguinte: olha, você olhou um momento. Esse rapaz pregou, caiu fogo, mas é um momento. Esse pastor que eu dei uma oferta abençoada para ele, ele tem uma história dentro da igreja, ele tem uma história dentro do evangelho. Ele não é assim, ele não caiu fogo, ninguém cuspiu fogo, ninguém flutuou, mas ele tem uma história de vida, uma história de compromisso com a obra, uma história de testemunho, uma história de ajudar a vida, de salvar famílias. Ei, quem é esse homem de Deus aí que você está dizendo que é um homem de Deus? Quem é essa mulher aí só porque fica com o olho fechado, só porque tem a Bíblia grande, só porque finge que é espiritual? Às vezes não é nada disso aí não, meu irmão, às vezes é capa. Isso aí pode ser capa. Você sabia que tem pessoas, eu conheço pastores que foram levantados a pastores, e a esposa disse para mim: pastor, eu nunca vi ele levantado a diácono, eu nunca vi ele ser levantado a presbítero, e eu nunca vi ele ser levantado a pastor. Simplesmente chegou em casa e disse que era pastor. E eu falei: minha irmã, mas a irmã não viu. Eu não vi. Não, mas não pode ser. Se ele foi levantado a presbítero, a esposa tem que estar lá. Pelo menos a presbítero, a esposa tem que estar lá. Não, mas eu não vi. E a pastor, eu também não vi. E o cara está aí dirigindo a igreja dizendo que é pastor. Amém, meu irmão? Pessoas aí mesmo que está no quarto casamento e diz que é homem de Deus. Pessoas aí que larga a mulher de 50, de 45, cola com uma de 20 e diz que é homem de Deus. Pessoas aí que abandonam os filhos, deixam os filhos amigos jogados pelo meio da rua aí e depois diz que é homem de Deus. Pessoas que quem abandona os filhos não pode subir no púlpito para pregar a palavra, meu irmão. Quem não cuida dos seus filhos, quem não sustenta os seus filhos emocionalmente ali com a presença de pai ou de mãe, não pode estar dentro da igreja pregando a palavra não, meu irmão. Que homem de Deus, uma vírgula, meu irmão. Preste atenção aí, homem de Deus, como identificá-lo? Você sabia que tem pessoas homossexuais com práticas homossexuais? Eu falo o que eu sei, meu irmão, o que eu presenciei individualmente. Pessoas com práticas homossexuais que se intitula pastor e está aí pelas igrejas botando a mão na cabeça de todo mundo, entendeu? E diz que é pastor e tem prática homossexual que eu tenho como provar. E está aí nas igrejas, irmão, está aí nas igrejas dizendo que é pastor. Pessoas que estão na prática da pedofilia e estão aí dizendo que é pastor, meu irmão. Tome cuidado com quem você abre a porta da sua casa. Tome cuidado. Você sabia que tem pessoas que sobem o monte agora e chegam no monte e se auto-intitula pastor? Pessoas que chegam no monte, pegam uma garrafinha de óleo, joga na cabeça, na presença de todos, ele mais dois malucos igual a ele. Eu me declaro pastor evangélico. A partir de hoje, perante todas essas testemunhas, no monte, ele com mais dois, três malucos, ele pega o óleo, joga na cabeça e diz que é pastor. E sai por aí: eu sou pastor. Mas pastor da onde? Preste atenção no histórico dessa pessoa. Não se deixe ser enganado não, meu irmão. Tome cuidado que tem um montão de 7-1 dentro das igrejas dizendo que é presbítero, dizendo que é pastor. Procura ver a vida dele. Essa mulher aqui, olha os critérios que ela utilizou para dizer que ele é homem de Deus. Ela teve dezenas de contatos com ele. Ela observava sempre ele. E ela entrou em comunhão com o marido. O que você acha? Pessoa, não, ele é homem de Deus. Ela é homem de Deus, não pede confirmação a ninguém. O sentimento é que manda. Não é homem de Deus, é homem de Deus, homem de Deus. Depois se arrebenta todo. Pessoas que se levantam no monte, na presença de todos, eu me declaro pastor evangélico. E sai por aí. Na presença de todos, foi no monte, na frente de 3, 4 malucos igual a ele, meu irmão. Eu conheço pessoas, irmãos, que é evangelistas. Foi levantado evangelistas pela família e não visita ninguém. Nunca foi num hospital, nunca foi num presídio, nunca visitou uma família. E dentro da igreja é o poderoso evangelista. É o poderoso evangelista. Não visita ninguém, não faz trabalho de evangelismo nenhum, não faz nada na obra de Deus, irmãos. Tome cuidado. Cuidado com quem você bota na sua casa. Tem um montão de 7-1 aí. Ele se passa como crente.
ele se passa como diácono, ele se passa como presbítero, ele se passa como pastor e ele tem o objetivo, é defraudar. É o que o diabo faz, roubar, matar e destruir. Você se conhece uma pessoa que ela é de Deus, não é pelo que ela diz que é de Deus, não é porque você vê ela no monte toda semana, não é porque ela anda com a roupa aqui, não é porque ela passa 4 horas por dia lendo a Bíblia, isso aí na presença de todos. O homem de Deus, ele tem intimidade no secreto com o Senhor Jesus. O homem de Deus é comportamento, tem que ficar observando, meu irmão. Observa ele, observa a família dele, da onde que ele veio, quem é a família dele, procura saber onde que ele mora, procura saber no trailer onde que ele mora. Ah, você já escutou isso? Eu prego numa obra dentro do meu prédio, tenho 180 funcionários, eu visito os apartamentos todinho aqui do meu prédio, aonde que eu moro, já entrei em dezenas de apartamentos pregando a palavra, eu faço ar livre na porta da minha casa, eu posso falar o que eu estou falando para você. Procura saber onde que ele vai, procura saber com quem que ele anda, procura saber como é que ele saiu da casa dele, procura saber como é que ele saiu da família dele, procura saber, meu irmão, não cai no conto do vigário, não. É um homem de Deus. Às vezes o cara pode estar só se disfarçando para dar um golpe em você. Deus abençoe de Deus. Leia essa passagem que nós lemos aqui e medite. Tenha dezenas de contatos, observe, pergunte a mais alguém o que você acha dele. Procura saber onde que ele mora, como é que ele é, quem é a família dele, como é que ele saiu de casa. Porque ele pode estar contando uma história para você e não sei nada disso. Entendeu? Ouça o outro lado. Aí você vai poder dizer, como essa mulher sunamita disse: eis aí um homem de Deus. Deus abençoe você. Amém?